Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então, apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próximo de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós o escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na própria língua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande, quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Se tirais o seu respiro, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascem, e da terra toda a face renovais. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Que a glória do Senhor perdure para sempre, e alegre-se o Senhor em suas obras. Hoje seja-lhe agradável o meu canto, pois o Senhor é minha grande alegria. Enviai o
Seu Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados no único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz, um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons, vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce o alívio vinde, doce o alívio vinde, no labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem, no calor aragem. Enchei-nos bendita, chama que crepita, o íntimo de nós, o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente, curai o doente, obrai o que é duro, guiai no escuro, e o frio aquecei, o frio aquecei. Dai a vossa igreja, que esperai e deseja, vossos 7 dons, vossos 7 dons. Dai um prêmio ao forte, uma santa morte, alegria eterna, alegria eterna. Amém. Amém. Aleluia.
e enchei-os com os vossos dons os corações dos fiéis. E acendei neles o amor como um fogo abrasador. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados, e a quem não os perdoardes, eles serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, nós estamos hoje concluindo um ciclo importante da nossa caminhada de fé, que é o ciclo pascal. Começamos na quarta-feira de cinzas, a preparação para celebrar a Páscoa, e hoje concluímos esse momento 50 dias após a Páscoa, celebrando o Pentecostes, que é o momento que para a comunidade dos primeiros cristãos foi um momento especial que eles acolheram a presença do Espírito. E nesse dia, cada um de nós é chamado a fazer também essa experiência de renovação, renovar em nós a presença acolhida do Espírito Santo na nossa vida. Como o Evangelho de hoje e também o Evangelho de domingo passado, domingo passado foi a Ascensão e hoje o Pentecostes, e o Evangelho, os dois Evangelhos nos mostram sobre a nossa missão. O Evangelho de domingo passado da Ascensão era isso: Jesus parte e envia os discípulos para a missão, e deixa esse compromisso para os discípulos. E assim também o Evangelho de hoje, que nós acabamos de ouvir, no finalzinho, Jesus dá a paz e diz: como o Pai me enviou, também eu vos envio. Os pecados que vocês perdoarem serão perdoados, os que não perdoarem não serão perdoados. Então, dá aos primeiros cristãos, os apóstolos, a missão de levar a missão do reino de Deus aos irmãos e irmãs. Então, por isso, a Ascensão é preparar a comunidade para a missão. E lá no domingo passado, o anjo até dizia: por que vocês estão aí parados olhando para o alto? Então, é necessário descer, olhar para a terra, para a realidade, para o serviço, para a missão, para que vocês possam continuar. Assim os apóstolos acolheram naquele momento, e nós hoje somos chamados então a renovar nosso compromisso, porque somos batizados, e ser batizados implica a cada um de nós a missão também de anunciar o reino de Deus. Acolhemos então nesse dia especial. O Pentecostes é para ser celebrado na nossa vida com humildade. Ontem, na vigília, nós rezamos o texto da Torre de Babel, e ali expressava falta de humildade, autossuficiência, orgulho, busca de poder. E o Pentecostes
é para ser celebrado na humildade, não desta forma como é apresentado ali no texto da Torre de Babel, ou seja, é para que nós criamos uma comunhão, né, o Espírito deve trazer a nós entendimento, deve trazer a cada um de nós a unidade, a comunhão, para que assim nós possamos ser igreja, ser presença do Reino de Deus aqui nesta comunidade. Pentecostes também é o tempo de aumentar em nós a confiança em Deus. Nós passamos os últimos domingos do finalzinho da Páscoa, né? O Evangelho sempre nos falava da presença, né? Jesus falou: eu vou partir, mas eu vou enviar o Espírito da verdade, vou enviar o Paráclito, o Espírito Consolador, aquele que vai transformar a comunidade, né? Então é importante pensar nisso. O Pentecostes é um tempo de confiança, de acolher a presença do Senhor no nosso meio, Ele que vem transformar, Ele que vem ser presença. E é o tempo também de abrir o nosso coração. Nós somos chamados a abrir o nosso coração para acolher a presença de Deus em nosso meio, em nossa caminhada. Pedir aos dons do Espírito Santo, né, para que nós possamos ser mais fortes, mais sábios, mais piedosos diante do projeto de Deus, ter mais entendimento, mais fortaleza para seguir a missão a nós confiada, né? Então, que acolhamos os dons do Espírito Santo. Então, o Pentecostes é isso, onde ele vem a gerar em nossa vida a unidade e a comunhão, e vai afastar de nós o orgulho, a arrogância, a autossuficiência, tudo isso que nos impede de crescer na fé, nos impede de cumprir a missão a nós confiada. Então acolhemos a presença do Senhor em nosso meio. Viver a humildade diante de Deus é acolher aquilo que Jesus propõe, né? Vinde a mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Jesus propõe a humildade como uma prática de vida, a mansidão. Bem-aventurados os mansos, né? Também Jesus deixa aí uma bem-aventurança. Então viver o Pentecoste é isso, é confiar no Senhor mais do que em nossas próprias forças, como na Torre de Babel, a confusão da Torre de Babel, né? Ali é confiar na própria força humana, e o Senhor nos convida a confiar na força do Senhor, na força do Espírito, para transformar a nossa vida. Celebrar o Pentecostes é abrir o nosso coração para a ação do Espírito em nossa vida, que o nosso dia a dia seja marcado então por essa abertura, acolher a presença do Senhor, do seu Espírito. A presença de Deus está no nosso meio, né? Na Eucaristia que celebramos, comungamos, adoramos, a palavra de Deus que ouvimos, rezamos. Deus está presente com o seu Espírito na nossa vida, no nosso coração, soprando, né? Porque Espírito é sopro, vento que sopra onde quer. Deus sopra no nosso coração. Que acabamos então com o nosso orgulho e focamos na oração, para que assim nós possamos estar cada vez mais próximo de Deus, né? Quem está na oração está ligado ao Senhor. É assim que Jesus diz: quem não permanece em mim é como um ramo que seca, mas quem permanece em mim é aquele que é como a videira, está ligado aos ramos, aí a videira dá fruto, né? Então é o próprio evangelista João que usa o verbo permanecer várias vezes e diz: devemos permanecer ligado a Jesus, né? Então que permaneçamos ligados através da Eucaristia, da palavra que ouvimos, vivenciando, através do Espírito que acolhemos, e assim a nossa vida está em plena sintonia com o Senhor. Então acolhemos essa palavra, que ela nos ajude, que nos transforme, que nos faça crescer cada vez mais. Convido vocês a ficar em pé, rezemos juntos a nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai, Deus
ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, reunidos na força do Espírito Santo, elevemos ao Pai nossas preces, suplicando com fé, e vamos rezar. Enviai, Senhor, o vosso Espírito de amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito de amor. Pela Santa Igreja, para que, renovada pelos dons do Espírito Santo, anuncie com coragem o Evangelho e seja sinal de unidade e paz entre os povos, rezemos ao Senhor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito de amor. Pelo Papa, pelos bispos, presbíteros, diáconos e por todos os ministros da Igreja, para que, conduzidos pela sabedoria do Espírito, sejam fiéis servidores do povo de Deus, rezemos ao Senhor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito de amor. Pelos governantes e responsáveis pelas nações, para que promovam a justiça, a dignidade humana e a concórdia entre os povos, rezemos ao Senhor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito de amor. Por todos nós aqui reunidos, para que, fortalecidos pelos dons do Espírito Santo, vivamos com fidelidade nossa vocação batismal, rezemos ao Senhor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito de amor. Pelos aniversariantes, Wanda Maria Reis Lamounier, Ana Paula Monteiro da Silva, rezemos ao Senhor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito de amor. Pelos falecidos, Delma Reis, 7º dia, e pela alma de Ana Maria Perpétuo Siqueira, rezemos ao Senhor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito de amor. Ó Deus, que derramaste sobre a vossa Igreja o Espírito prometido por vosso Filho, ouvi as preces do vosso povo e fazei-nos crescer na comunhão e na santidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém.